Existe algo que quase ninguém te contou sobre a guerra espiritual. O inimigo não perde tempo atacando onde você é forte. Ele espera, observa e acerta exatamente onde você está exposto. Onde você relaxou, onde você acha que não é tão grave assim. Assim como no corpo humano, existem pontos invisíveis que, quando pressionados, fazem o corpo inteiro falhar. E na vida espiritual também existem essas áreas silenciosas que, quando negligenciadas, desestabilizam tudo. Sua fé começa a oscilar, sua paz some, sua postura espiritual enfraquece e você nem entende o porquê. A Bíblia já avisava, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra estratégias invisíveis, ataques sutis, golpes que não fazem barulho, mas causam impacto imediato na alma. O inimigo não precisa te destruir por completo, ele só precisa te atingir no ponto certo. Um pensamento errado, uma dúvida plantada, um descuido repetido. Em poucos segundos, aquilo que estava firme começa a ceder. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Deus não te chamou para viver vulnerável. Quando você identifica seus pontos expostos e se fortalece na palavra, o ataque perde efeito. Onde antes havia fraqueza, Deus constrói discernimento. Onde havia medo, Ele estabelece autoridade. E aquilo que o inimigo usava para te desequilibrar, passa a ser exatamente o lugar onde Deus manifesta a força dele em você. Agora, o que muita gente não percebe é que essa exposição raramente começa de forma brusca. Ela começa de maneira sutil, quase imperceptível. Um pensamento recorrente que você ignora, um cansaço emocional que você normaliza, uma conversa interna que vai se tornando mais pesada, mais crítica, mais acusadora. Não é um ataque direto, é desgaste. E desgaste constante enfraquece até estruturas fortes. O inimigo entende que não precisa quebrar tudo de uma vez. Ele trabalha no acúmulo, na pressão contínua sobre a mesma área da mente e do coração. Existem pessoas que perdem força espiritual não porque se afastaram de Deus, mas porque ficaram tempo demais expostas a batalhas internas sem perceber. A mente começa a carregar pesos antigos, culpas não resolvidas, feridas que nunca foram tratadas. E isso cria brechas emocionais. A Bíblia chama isso de setas inflamadas. Elas não vêm para destruir no impacto, mas para incendiar por dentro. A clareza diminui, a confiança vacila, a postura espiritual começa a ceder. E a pessoa passa a viver tentando se defender de tudo, quando na verdade deveria estar firmada em quem é ela em Deus. Há ataques que não vêm como dor explícita, mas como confusão. A pessoa acorda cansada, sem saber porquê. Ora, mas sente a oração pesada. Lê a palavra, mas parece distante. Isso não é a ausência de Deus. É a pressão de um ponto sensível da alma. O inimigo sabe que quando a mente enfraquece, o corpo espiritual acompanha. Por isso a palavra insiste tanto em vigilância. Vigilância não é paranoia. É consciência. É entender que nem todo peso é normal. Nem toda exaustão é física e nem toda confusão vem de fora. Algumas batalhas não são vencidas com força, mas com postura. Quando a fé perde o alinhamento, quando o coração se inclina para trás, qualquer pequena pressão gera instabilidade. É por isso que o apóstolo Paulo não fala apenas sobre avançar, mas sobre permanecer firme. Permanecer é mais difícil do que atacar, porque permanecer exige convicção silenciosa, exige resistência interna. Quem permanece de pé, mesmo sob pressão, não cai. Quem permanece alinhado, mesmo cansado, não perde a posição. Existem áreas da vida onde o ataque não vem como impacto, mas como repetição emocional. Comparações constantes, sensação de inadequação, rejeições antigas que voltam à memória, palavras que ficaram marcadas. Tudo isso vai se desligando pouco a pouco. A pessoa ainda está de pé externamente, mas por dentro já não sustenta o próprio peso espiritual. E quando isso acontece, qualquer crise parece maior do que realmente é. Mas Deus não trabalha apenas com restauração depois da queda. Ele trabalha com fortalecimento antes do colapso. Quando a Bíblia fala sobre guardar o coração, ela está falando exatamente disso. Proteger os pontos sensíveis da alma. Porque o coração não é só emoção. Ele é comando. Dele procedem as saídas da vida. Se o coração enfraquece, tudo enfraquece. Se ele é protegido, tudo se alinha. É por isso que Deus trabalha primeiro dentro, antes de mudar qualquer coisa fora. Outros ataques vêm para quebrar sua capacidade de sustentar o que Deus te deu. Chamados, promessas, responsabilidades espirituais. De repente, a pessoa solta aquilo que antes segurava com convicção.
não por falta de amor a Deus, mas por sobrecarga emocional. E é exatamente nesse ponto que a graça entra. Porque quando a força da mão falha, Deus sustenta com a dele. Quando você não consegue segurar, Ele segura por você. Existem momentos em que o ataque é direto à identidade. A pessoa começa a se sentir deslocada, fraca, desconectada, mas a identidade em Cristo não depende de sensação, depende de posição. E posição espiritual não se perde com dor, ela se reafirma com verdade. Por isso a palavra não diz, sinta-se forte. Ela diz, revista-se. Não é emoção, é decisão espiritual. Algumas pressões atingem a direção da vida. O olhar cai, o futuro parece distante, a esperança diminui. Mas Deus é especialista em reposicionar. Onde o inimigo tenta forçar uma inclinação errada, Deus entra restaurando o alinhamento. Quando a cabeça se levanta, o corpo segue. Quando a fé se ergue, a vida responde. O inimigo trabalha com instabilidade momentânea. Deus trabalha com sustentação eterna. Um tenta te tirar do eixo por segundos, o outro te firma por toda a vida. Quando você entende isso, para de reagir com medo e começa a responder com consciência espiritual, você entende que pode até sentir pressão, mas não precisa ceder. E isso não é sobre luta física, é sobre guerra invisível, não é sobre força bruta, é sobre discernimento, e não é sobre atacar o tempo todo, é permanecer firme. Quem está firmado em Deus pode até ser abalado, mas nunca é derrubado. Pode até sentir o impacto, mas nunca perde a posição. Pode até se cansar, mas nunca cai. E quando você identifica seus pontos sensíveis, você não vive com medo deles. Você os protege. Você ora, vigia, se fortalece, porque é maior aquele que está em você do que qualquer pressão que venha contra você.